Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, a quem agradecemos a oportunidade de aqui estar na pessoa do seu presidente, o Sidney. O tema Ajuda-te que o céu te ajudará é um convite à autoajuda e ao autoconhecimento. Nossa fala tem como base o livro Momentos de Saúde e de Consciência, da Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo Franco, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, Fonte Viva e um pequeno comentário sobre o livro Atitudes Renovadas, também da Joana de Ângeles. Iniciaremos nossa fala com um dos convites feitos por Jesus, dentre muitos, né? E este convite está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 7 e 8, onde Jesus diz o seguinte: Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei à porta e se vos abrirá, porquanto quem pede recebe e quem procura acha, e aquele que bata à porta abrir-se-á. No Evangelho, no capítulo 25, no item 2, nós encontramos o seguinte texto: Do ponto de vista terreno, a máxima buscai e achareis é análoga a esta outra: ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. Continuando no texto do Evangelho, Kardec nos esclarece que se Deus houvesse isentado do trabalho do corpo o homem, seus membros teriam atrofiado. Se o houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso é que lhe fez do trabalho uma necessidade e lhe disse: Procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira serás filho das tuas obras, terás delas o mérito e serás recompensado de acordo com o que haja feito. Dando-nos as diretrizes da lei de causa e efeito, ou da máxima a cada um de acordo com suas obras. Somos convidados ao esforço, ao trabalho, à procura, na certeza da recompensa na mesma medida deste esforço. Na prática, como podemos nos ajudar para que o céu nos ajude? O que podemos fazer para receber a ajuda dos céus? Qual é o esforço, qual é a ação que nos é solicitada para que recebamos a ajuda dos céus? No capítulo 167 do livro Fonte Viva, que se intitula Observemo-nos, o livro Fonte Viva é ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografia do Chico Xavier. Este capítulo, Observemo-nos, ele já nos dá algumas pistas do que nós precisamos fazer para receber este auxílio da espiritualidade ou dos céus, como é nosso tema. Pois o autoconhecimento nos fará pessoas melhores. E a mensagem deste capítulo termina com o seguinte parágrafo: Quem se afirma seguidor de Jesus, de certo deverá imitar-lhe a conduta, buscando viver na exemplificação em que o Mestre viveu. Em outras palavras, quer nos dizer, viva aquilo que crê. Ou seja, se nós acreditamos na imortalidade da alma, nós estamos de fato vivendo cada dia de acordo com esta crença? Estamos de fato procurando imitar a exemplificação que Jesus nos trouxe na sua vivência enquanto aqui encarnado? Estamos procurando melhorar a cada dia a nossa vivência, a nossa forma de pensar, de agir? Estamos vivendo realmente de acordo com aquilo que acreditamos?
E o objetivo de nos observarmos é para que as nossas ações, palavras, pensamentos e sentimentos sejam uníssonos e de acordo com os ensinamentos de Jesus. E o que vai nos possibilitar fazer com que ações, palavras, pensamentos e sentimentos sejam uníssonos é o autoconhecimento, é estarmos presente, no momento presente, estarmos conscientes do que estamos sentindo, do que estamos pensando, falando e da forma que estamos agindo. É o exercício da atenção plena. Entrando já no livro Momentos de Saúde e de Consciência, no capítulo Decisão de Ser Feliz, Joana nos diz o seguinte: és a única pessoa com quem contarás para estar contigo desde o berço até o túmulo e depois dele como resultado dos teus atos. Nós sabemos que não nascemos e nem desencarnamos sós. Nós temos a companhia do nosso anjo guardião a todo momento, né? Mas quem vai responder pelos nossos atos somos nós. Quem vai ter que prestar contas dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, daquilo que falamos e do que fazemos, somos só nós. Então vejam, nós somos realmente esta única pessoa que estará conosco do berço ao túmulo e depois dele também na vida espiritual, como resultado dos nossos próprios atos. Então, a consciência de quem somos nos auxiliará a receber a ajuda dos céus, a melhorarmos intimamente, porque através desta consciência nós podemos filtrar o nosso pensar, nós podemos trabalhar o nosso sentir e o nosso falar e agir também. E aí vem uma pergunta: o que temos pensado? O que estamos cultivando em nossos pensamentos? E no livro Atitudes Renovadas, Joana de Ângeles menciona que um indivíduo normal elabora cerca de 95 mil pensamentos em 24 horas. E ela ainda diz que, lamentavelmente, a maioria é constituída de ressentimentos ou de interesses vis. Então, a necessidade de observarmos os nossos pensamentos e de ir substituindo aqueles pensamentos, como Joana diz, na maioria constituídos de ressentimentos, por pensamentos melhores, por pensamentos que nos auxiliam a deixarmos os ressentimentos ou compreendermos os ressentimentos como uma lei de causa e efeito. Com que estamos nos conectando? Onde estamos ligando nossa rede Wi-Fi? A que energia estamos nos conectando? Onde está a nossa conexão, a nossa sintonia e como está a nossa vibração? No bem, pelo bem, para o bem? No livro A Gênese, no capítulo 14, intitulado Os Fluidos, Kardec nos fala da fotografia do pensamento da seguinte forma. Ele diz: o pensamento se reflete no envoltório perispirítico como um espelho. Toma nele corpo e aí, de certo modo, se fotografa. E aqui eu vou fazer uma parte apenas para esclarecer uma questão. O livro O que é Espiritismo traz no seu capítulo 2, no item 10, os 3 elementos essenciais no homem, que são a alma, o corpo e o perispírito. Então, a alma ou o espírito, princípio inteligente em que residem o pensamento, a vontade e o senso moral, o corpo, o envoltório material que põe o espírito em relação ao mundo exterior, e o perispírito é um envoltório invólucro fluídico, leve e imponderável, servindo de laço e de intermediário entre o espírito e o corpo. Então, como Kardec fala que o pensamento se reflete no envoltório perispirítico como um espelho,
toma nele corpo e aí de certo modo se fotografa, achei que era necessário trazer estes 3 elementos que existem no homem. Kardec continua na Gênese dizendo que o pensamento cria a imagem. Desse modo é que os mais secretos movimentos da alma repercutem no invólucro fluídico. Em uma alma que uma alma pode ler noutra alma, como num livro, e ver o que não é perceptível aos olhos do corpo. Ou seja, se o pensamento fica fotografado neste envoltório fluídico que nós temos, que todos nós temos, as almas podem perceber o que nós estamos sentindo, o que nós estamos pensando. Como diz a Gênese, que uma alma pode ler noutra alma, como num livro, o que não é perceptível aos olhos do corpo, mas fica no campo do sentimento, no campo da vibração e da sintonia. Voltando ao livro Momentos de Saúde e de Consciência, Joana diz o seguinte: empenha-te ao máximo para tornar tua vida agradável a ti mesmo e aos outros. É importante que tudo quanto faças apresente um significado positivo. Tuas mudanças e atitudes afetam aqueles com os quais convives. É natural que, te planificando, brindem-te com mais recursos para a geração de alegrias em volta de ti. Ou seja, quanto mais nós nos melhoramos, nos planificamos, nós vamos gerando alegrias e melhores sintonias e vibração em torno de nós mesmos. Continua Joana: quando se elege uma existência enriquecida de paz e bem-estar, não se está eximindo ao sofrimento, às lutas, às dificuldades que aparecem. Pelo contrário, eles sempre surgem como desafios perturbadores que a pessoa deve enfrentar sem perder o rumo, nem alterar o prazer que experimenta na preservação do comportamento elegido. Transforma os estímulos afligentes em contribuição positiva, não se lamentando, não sofrendo, não desistindo. O que Joana quer nos dizer com isso? Que mesmo que elejamos uma existência enriquecida de paz, nós não estaremos isentos dos sofrimentos, das lutas, das dificuldades. Pelo contrário, ela diz que sofrimentos, lutas e dificuldades sempre surgem como desafios perturbadores, mas que devemos enfrentar sem perder o rumo nem alterar o prazer que experimentamos na preservação do comportamento que elegemos. Então, qual o comportamento que nós elegemos para nós? Nós nos queixamos o tempo todo, nós somos gratos à vida, somos gratos até às dificuldades que se nos apresentam, pois que os objetivos das dificuldades, das lutas, dos sofrimentos é o nosso autoaprimoramento. Então, a nossa contribuição é positiva para conosco mesmo, para com o mundo, para com as pessoas que nos cercam? Ou o nosso comportamento é de lamento, de desânimo? Então, reflitamos acerca de nós mesmos, né? Por isso, muito importante aquele capítulo do livro Fonte Viva que diz: observemos-nos para que nos auxiliemos nesta conexão com os céus. Joana, no mesmo capítulo, Decisão de Ser Feliz, ainda diz: a vida é bênção e deve ser mantida saudável, alegre, promissora, mesmo quando sobre injunção libertadora de provas e expiações. Então veja, ela diz que as provas e expiações, que nós podemos aqui associar às dificuldades, aos sofrimentos que passamos, são libertadores. Então, se cremos na vida eterna, ou na vida imortal, né? Porque eterno é só Deus. Se cremos na vida imortal,
sabemos que estamos num processo de evolução, encaramos as provas e as expiações como libertadora na nossa vida? E Joana diz ainda que, tornando tua vida agradável, serão frutíferos e ensolarados todos os teus dias. És livre para imprimir na tua existência o padrão de felicidade ou de aflição com o que deves conviver. Então nós podemos ficar nos lamentando, ficar ó dia, ó céus, ó azar, ou nós podemos imprimir um padrão de felicidade interior, de paz interior, mesmo diante das aflições que estejamos passando ou convivendo em nosso meio. A liberdade é lei da vida, que faz parte do concerto da harmonia universal. Submetido à ordem da ação que desencadeia reações correspondentes, és o que de ti próprio faças, movimentando-te no rumo que eleges. És senhor do teu destino, e ele tem para ti como ponto de encontro o infinito. Ninguém tem o destino do sofrimento. Ele é resultado da ação negativa, jamais a causa. Então vejam, se o nosso destino tem como ponto de encontro o infinito, qual é o ponto de partida desse nosso destino? Eu ouso dizer que é o autoconhecimento, que é a nossa autoobservação, a nossa atenção plena a nós mesmos, não no sentido egoísta ou no sentido de vaidade, mas no sentido de realmente observarmos como estamos agindo e reagindo diante das situações que a vida nos apresenta. E a partir de estarmos fazendo esta observação, percebendo aquilo que reverbera em nós, qual o sentimento que desencadeia em nós, nós podemos ir corrigindo, ir substituindo os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações. E assim, com o tempo, o nosso sentimento também vai se modificando e se tornando um sentimento melhor, pois que ele vem também dos nossos pensamentos. No capítulo Fenômenos Renovadores, do mesmo livro, Momentos de Saúde e Consciência, Joana diz que, conforme se pensa, assim se procede. Então vejam a importância de estarmos atentos aos nossos pensamentos. O processo que precede a ação é de natureza mental. Portanto, tudo quanto se afirma ou se nega mentalmente passa a exercer preponderância que se materializa no campo da realidade objetiva. Os teus pensamentos seguem a linha direcional das tuas aspirações. O que anelas na emoção, elaboras na construção mental. Sucederá, portanto, conforme o queiras. Revisa quanto antes os teus planos de ação. Submete-os à análise tranquila e considera as tuas possibilidades atuais, refazendo programas e estabelecendo metas novas. Se te parecem corretos, amplia-os. Se te manifestam insuficientes ou perturbadores, corrige-os. Renova-te, alterando sempre para melhor as tuas disposições de crescimento, seja como for que te encontres. E aí nós temos uma ferramenta muito grande, mas que nem sempre fazemos o melhor uso, que é a prece. Por meio da prece, podemos pedir auxílio aos espíritos superiores e a Deus. Podemos buscar o consolo de nossas dores, sabedores que somos da imortalidade da alma e da transitoriedade do corpo. Através da prece, obtemos força para continuar no caminho do bem, entendendo que o sofrimento faz parte do nosso crescimento e está, via de regra, associado à lei de causa e efeito. Estamos neste momento
no melhor educandário que a providência divina nos matriculou. A receita já está posta em nossas mãos, anotadas em nossa consciência, sendo nossa escolha de mantermos a conexão, a sintonia com o alto e a melhor das vibrações. Nós podemos fazer esta escolha de nos sintonizar com as melhores vibrações, com o alto, com a divindade, ou nós podemos optar por ficar no sofrimento, na lamentação, ou até eu uso uma analogia de ficarmos com o guarda-chuva aberto. E aí eu pergunto, será que vocês que estão nos ouvindo estão com o guarda-chuva aberto? O que significa estar com o guarda-chuva aberto? Significa dizer que sabemos toda a teoria, mas nos detemos, desculpem, mas nos detemos ante ao exercício de sentir, pensar, falar e agir em consonância com o bem. Esses dias ouvi um anúncio no YouTube onde a pessoa dizia: é como entrar num ônibus sem saber para onde ele vai. Ele poderá nos levar pelo caminho do bem e do aprimoramento ou ir no sentido contrário. Então, quando nós não estamos conscientes de nós mesmos, quando nós deixamos de exercitar o sentir, pensar, falar e agir de forma uníssona, tanto faz para nós se a condução que tomarmos nos levará para o norte ou para o sul, para o leste ou para o oeste, para o caminho do bem ou o caminho contrário. Então vamos pensar como estamos agindo no nosso dia a dia, como estamos lidando com as questões que nos aparecem, que nos são apresentadas nesta nossa caminhada de aperfeiçoamento. E aí, estamos buscando a conexão com a espiritualidade maior ou estamos de guarda-chuva aberto, olhando mais para baixo do que para o alto, para as bênçãos que estão à nossa disposição através dos espíritos de luz que querem o nosso melhor, que querem o nosso crescimento e o nosso aprimoramento. Voltando ao capítulo Observemo-nos do livro Fonte Viva, ele diz ainda o seguinte: o que desejas e para qual finalidade almeja? A busca é o intenso labor de autoaprimoramento, de autoiluminação. Quando se busca com sinceridade, empenhando-se com afinco na sua realização, os obstáculos são vencidos com decisão. Então vejam, se nós queremos um mundo melhor, nós temos que iniciar a mudança do mundo em nós. Nós devemos procurar ser pessoas melhores, buscando este autoaprimoramento, esta autoiluminação e sempre questionando qual a finalidade daquilo que desejamos ou para que desejamos algo. O que aquilo pode acrescentar em nossa vida? Voltando para o livro Momentos de Saúde e de Consciência, onde Joana de Ângeles traz, na introdução de cada capítulo, algumas diretrizes para nós, eu posso dizer algumas recomendações até, e, novamente, recomendo a leitura do livro. Então ela diz assim: o psiquismo divino flui através de mim. Deus sustenta-me e me conduz em todos os dias da minha vida. E aí eu pergunto, estamos conscientes
de que Deus nos sustenta e nos conduz em todos os dias da nossa vida? Se não estamos, precisamos nos tornar conscientes disso, de que o psiquismo divino flui através de nós, que Deus nos sustenta e nos conduz em todos os dias da nossa vida. Joana diz ainda: há um fluxo e refluxo de força que me percorre o ser e impulsiona-me ao prosseguimento. Então veja, ela está dizendo, existe um fluxo e refluxo de força que nos percorre o ser e nos impulsiona. Mas e aí? Nós estamos buscando esta fonte de forças, esta fonte de energia, ou nós estamos com o guarda-chuva aberto? Continua Joana: de nós depende coordenar o movimento, eleger a meta e avançar. Submetendo-nos a esta força vital, tudo se nos torna acessível e poderemos chegar ao bom termo das das melhores aspirações de paz. Diz ainda Joana: o pensamento divino concedeu-me liberdade de poder realizar todo o bem que desejo. Ser feliz ou desventurado é minha opção voluntária. O que eu sou e o que serei depende de mim. A aspiração superior nunca me falta, porém sintonizar com ela será aspiração pessoal. Construindo as estruturas existenciais na mente, torná-las-ei realidade no percurso carnal. Então vejam, a inspiração superior nunca nos falta. Agora, sintonizar com ela é nossa opção, nossa aspiração pessoal. Continua Joana: a presença divina apoia-me nos processos de crescimento e renovação. Cada momento constitui-se oportunidade nova para avançar, corrigir erros. As transformações que a vida opera são fases de desenvolvimento. A poda renova, a dor desperta, a provação educa, a alteração de comportamento propõe esforços. Estou fadado à felicidade que lograrei mediante renovação e luta, pois que sou filho de Deus. Então vejam, se as transformações que a vida opera são fases de desenvolvimento, se cada momento constitui oportunidade para avançar e corrigir erros, se a presença divina apoia-nos nos processos de crescimento e renovação, e ela ainda diz que a poda renova, a dor desperta, a provação educa, a alteração de comportamento propõe esforço. E quando Jesus nos disse: pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei à porta e se vos abrirá, porquanto quem pede recebe, quem procura acha, e aquele que bata à porta, a porta abrir-se-á. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que a iniciativa, o esforço é nosso, mas que a divindade está nos apoiando e nos emanando forças o tempo todo da nossa existência. Continua Joana: a força divina perpassa pela minha mente e meu corpo. O auxílio divino invade-me durante os dias de minha vida e me encoraja. O amor divino inunda-me de paz. Sua presença conduz-me ao próximo que passo a amar. O poder divino enriquece-me do necessário a uma existência feliz. O que me falta certamente não é importante. O estímulo divino emula-me ao avanço, incentiva-me ao avanço. A consciência divina irriga-me com paz. A verdade divina penetra-me e transforma-me, inunda-me a consciência. Penso e ajo com correção. O perdão divino dulcifica-me, acalma-me.
Dá-me dimensão do poder terapêutico do amor. A fonte divina de energia é alcançada por meio da oração. Oro e elevo-me a Deus, assim pairando, embora por momentos, acima das misérias humanas. Então vejam como que nós alcançamos a fonte divina de energia por meio da oração. Joana nos coloca. E quando nós falamos do nosso tema, né? Ajuda-te que o céu te ajudarás. Então, como que nós podemos nos ajudar, né? Para que o céu nos ajude? Estamos realmente orando conscientes de que esta fonte divina de energia nos alcança por meio da oração? Pensemos a respeito. Joana continua: a luz divina envolve-me e rompe as trevas exteriores que teimam sitiar-me na amargura. Banho-me de luz externa e sou luz interior. A energia divina dá origem à vida em toda parte e domina-me. Reergo-me e adquiro novos padrões de pensamento, de ação, para tornar-me pleno. A serenidade divina invade-me após o cumprimento dos deveres. Compreendo a minha responsabilidade no conjunto da vida em que me encontro e desligo-me dos conflitos. Ou seja, elegendo um padrão de conduta, de comportamento, de pensamentos, de sentimentos para nós. Isso não quer dizer, como a própria Joana nos colocou, que elegendo um comportamento de paz, não estaremos eximidos às provas, aos sofrimentos e às lutas. Mas quando elegemos este comportamento de paz, quando buscamos a energia divina, a força divina através da oração, nós conseguimos manter o nosso equilíbrio diante das vicissitudes da vida. Então, concluindo a nossa fala, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, no item 23, nós temos a seguinte fala: a prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda e conduz a Deus. No recolhimento e na solidão estais com Deus. Avançai, avançai pelas veredas da prece e ouvireis as vozes dos anjos. Então desejo a todos muitas reflexões acerca do material que trouxemos, principalmente com base na obra da Joana de Ângeles, Momentos de Saúde e de Consciência, e reflexão a respeito do que precisamos mudar em nós para que sintamos e vivenciemos o auxílio dos céus em nossas vidas e façamos a conexão com este auxílio que está à nossa disposição, como bem nos coloca Joana de Ângeles. Então, boa noite a todos, com votos de muita paz.